seja bem-vindo de volta ao curso de Instrumentação Eletrônica. Nós estamos no capítulo 1, Fundamentos de Sistemas de Medição, e essa é a aula 2, Tipos de Medição. Esta aula corresponde ao segundo tópico deste capítulo, lembrando que na aula anterior falamos sobre o princípio de medição, e a aula seguinte iremos falar sobre modos de operação dos instrumentos. Vamos relembrar que a medição consiste em mapear um objeto real em um objeto imagem, de um domínio empírico, experimental, para um domínio abstrato, um domínio criado. Esse mapeamento é realizado pela função de medição, FSM. Podemos fazer então a seguinte pergunta: existe só uma forma de se fazer esse mapeamento? Por exemplo, quando eu falo que um objeto é pesado, traz o mesmo tipo de informação de que quando eu falo que o objeto pesa 10 kg? Aparentemente não. Então podemos fazer a seguinte pergunta: quantos e quais são as formas que podemos fazer esse mapeamento? Só pelo exemplo do objeto podemos ver que não existe uma única forma ou tipo de medição. Assim, a medição pode ser classificada segundo o tipo de informação que traz. Essa classificação é feita em 5 categorias. Medição do tipo nominal, ordinal, intervalar, racional e cardinal. Esse tipo de medição vai desde o menos complexo, mas que traz também menos informação, até o mais complexo, que traz mais informação. É importante falar que a complexidade aqui se reflete às restrições e dificuldade de se implementar a função de medição. Outra coisa que é importante falar é que cada tipo de medição de maior ordem incorpora informações dos outros tipos de medição de menor ordem. Por exemplo, o ordinal traz informação sobre o nominal. O intervalar traz informação sobre ordinal e nominal, e assim por diante. Em seguida, vamos falar sobre cada um desses tipos de medição. Vamos começar com o tipo de medição nominal. O que a palavra nominal quer dizer? Bom, nominal vem de nome, de nominar. Então, o tipo de medição nominal vai trazer informação sobre nome, que é a classificação de dados. O resultado da medição, matematicamente falando, vai ser x1 igual a x2 ou x1 diferente de x2, em que x1 ou x2 podem ser objetos reais externos ou uma referência interna abstrata que eu tenha. Como exemplo de medição, de resultado de medição, temos quente, alto, longe, A igual a B, etc. Por exemplo, quando eu falo que um objeto está quente, o objeto real x1 corresponde ao meu conceito de quente x2. Quando eu digo que algo está longe, da mesma forma, a distância real x1 corresponde ao meu conceito de longe. Funciona também ao contrário. Quando eu digo que algo não está longe, quer dizer que a distância real x1 não corresponde ao meu conceito de longe. E quais são os exemplos desses tipos de medição? Exemplos práticos desse tipo de medição. Bom, podemos listar vários exemplos, tipo alarmes, indicadores, classificadores. Pegue como exemplo o alarme de indicação de tanque reserva do carro. Só existem duas possibilidades: ou o tanque não está na reserva ou está na reserva. Então, o volume de combustível do tanque, que é algo real, vai corresponder ou não ao conceito definido de reserva. Também alarme de incêndio, por exemplo. Ou existe fogo ou não existe fogo. Alarme de
intrusão, por exemplo. Ou existe intruso ou não existe intruso. Bom, quando eu falo sobre informação do tipo de medição, associado a isso vem uma complexidade de realização desse sistema. Essa complexidade ela é traduzida nas restrições para se construir o sistema. Para se construir sistema de medição do tipo nominal, a restrição que eu tenho é que a função, aquele mapeamento do objeto real no objeto imagem, ela tem que ser feita por uma função 1 para 1, ou então função bijetora. Exemplos de funções 1 para 1 são essas duas aqui, a vermelha e a azul, em que em um eixo eu tenho o eixo real e no outro o eixo imagem. Fica claro ver que tem que ser função 1 para 1, porque para cada valor do eixo real, eu tenho que ter apenas um valor no eixo imagem. E vice-versa, para cada valor no eixo imagem, ele deve ser associado apenas a um valor do eixo real. Para ver isso, vamos ver o contra-exemplo aqui. Nesse contra-exemplo, eu tenho uma função que não é bijetora, não é 1 para 1. Fica claro de ver aqui que, pelo menos para alguns valores reais, por exemplo aqui e aqui, eu vou ter um mesmo valor imagem. Ou seja, objetos diferentes ou valores diferentes estão resultando no mesmo conceito ou no mesmo valor. Vamos falar sobre o segundo tipo de medição, que é o tipo de medição ordinal. O que a palavra ordinal dá a entender? A palavra ordinal dá a entender a ordem. Então, o tipo de medição ordinal vai trazer informação de ordem. Se é maior, se é menor, ou também se é igual. Ele inclui informação sobre o tipo de medição anterior, que é o nominal. Matematicamente falando, o resultado vai ser apresentado da forma x1 é maior que x2, x1 igual a x2, x1 menor que x2. Exemplos de resultados ordinais são resultados apresentados numa escala de posição ou ranqueamento. E exemplos de sistemas de medição ordinal são exatamente os sistemas que fazem esse ordenamento. Como exemplo prático, podemos mostrar aqui uma fita de papel para medição de pH. Quando essa fita é imersa no líquido, que eu quero medir o pH, a cor da fita vai alterar para desde um vermelho forte para um pH muito baixo, tipo 1, até um azul puxado para um roxo para um pH mais alto, tipo 14. Essas fitas são bastante utilizadas em aquários para quem cria peixe. Outro exemplo de sistema de medição ordinal que a gente pode mostrar de forma simplificada é uma chave de fenda de teste. Essa chave possui uma lâmpada neon interna aqui, que quando eu toco a parte metálica onde eu quero medir a tensão e toco no outro lado da chave, vai passar uma corrente bem pequena aqui e vai acender essa lâmpada. Essa lâmpada, a intensidade que a lâmpada acende vai variar com o valor da tensão. Quanto maior a tensão, mais intensa a lâmpada acende. Como eu falei anteriormente, o tipo de medição traz informação, mas também tem uma complexidade associada. Para o tipo de medição ordinal, a complexidade traduzida em restrições para a implementação do sistema é que eu tenho que usar no sistema função monotonicamente crescente. Um exemplo de função monotonicamente crescente é mostrado aqui. Nessa função aqui, o resultado no eixo y apenas cresce com o aumento de x.
como contra-exemplo de funções que eu não posso usar para a medição ordinal. Posso mostrar o contra-exemplo do tipo de medição nominal. Se ele não serve para o nominal, ele não vai servir para os tipos de medições superiores. Isso aqui a função não é 1 para 1, não é bijetora. E uma função decrescente. Por que decrescente não pode ser usado? Porque para um valor da grandeza real maior, x2 maior que x1, o sistema vai estar informando que y1 é maior que y2. Ou seja, vai estar invertendo o resultado. Como a princípio eu não sei que ele inverte o resultado, esse resultado aqui está apresentado de forma errada. Vamos falar sobre o terceiro tipo de medição, que é o tipo de medição de intervalo ou intervalar. Esse tipo de medição vai trazer informação sobre os tipos de medição anteriores e, além disso, informação de razão de intervalos. Matematicamente falando, o resultado vai ser expresso por x1 menos x2, que é o primeiro intervalo, maior, igual ou menor a m, x3 menos x4, que é o segundo intervalo, e m é um número real. Exemplos desse tipo de medição são resultados que mostram a razão entre intervalos de grandezas, especialmente quando eu falo de distância e tempo. E o que tem de especial em distância e tempo? Tanto distância quanto tempo não tem uma origem absoluta, um zero absoluto. Por exemplo, o intervalo de tempo ΔT1 vai de T1 até T2. ΔT2 vai de T3 até T4. Para obter informação da razão entre os intervalos, eles não precisam ter a mesma origem. A mesma coisa quando eu falo de distância. Distância D1 vai de P1 até P2 e a distância D2 vai de P3 até P4. Eu posso obter a informação de razão entre as distâncias sem que elas tenham a mesma origem. Um exemplo prático disso é se eu falar aqui a distância de Fortaleza até Teresina é aproximadamente 3 vezes a distância de Natal a João Pessoa. Eles não precisam ter a mesma origem. Exemplos desse tipo de medição são quaisquer sistemas que apresentam um resultado em termos de razão de intervalo. Falei sobre a informação que o tipo de medição traz. Agora vamos falar sobre a complexidade de implementação desse tipo de medição. A complexidade ela vai se traduzir em termos de restrição para a implementação da função do sistema de medição. Neste caso, a restrição é que o sistema implemente uma função linearmente crescente. Aqui tem um exemplo de uma função linearmente crescente. Como contra-exemplo, vamos ver que uma função monotonicamente crescente, que serviria para o tipo de medição mais simples, ordinal, não serve para este caso. No eixo x aqui, nós temos dois intervalos aproximadamente iguais, x2 até x1, x4 até x3, dois intervalos reais, mas o meu sistema de medição, ao transformar isso aqui e apresentar o resultado, vai apresentar um intervalo bem maior do que o outro. O intervalo de y4 a y3 é bem maior do que y2 a y1. Ou seja, o sistema de medição está alterando a informação do intervalo. E a única forma para que isso não ocorra é se ele implementar uma função linearmente crescente. O quarto tipo de medição é o tipo de medição de razão, ou racional. Esse tipo de medição, além de incluir informações sobre os tipos de medições anteriores mais simples, vai trazer informação de razões absolutas. Matematicamente falando, o resultado é expresso como x1 é maior ou igual ou menor a m vezes x2, em que m é um número real. Exemplos de resultados do tipo de medição de razão
são todas as medições percentuais ou fracionais. Por exemplo, quando eu falo, choveu esse mês 50% do esperado para o ano inteiro. Esse é uma informação de razão. Eu não sei quanto choveu esse mês, nem sei quanto choveu o ano inteiro. Apenas sei que a razão da quantidade de chuva foi 50%. Ou então quando eu falo, viajar de avião é 10 vezes mais rápido do que viajar de carro. Também é informação do tipo racional. Um cuidado especial deve ser feito com a medição ou informação de razão de temperatura, que só faz sentido se for expressa em Kelvin. Por exemplo, quanto é 2 vezes mais quente que 27 graus Celsius? A resposta não é 54 graus Celsius. Eu tenho que transformar para Kelvin, ver quanto é 2 vezes mais e depois voltar para Celsius. Ou seja, 2 vezes 27 graus Celsius é equivalente a 2 vezes 300 Kelvin, que vai me dar 600 Kelvin. E voltando para graus Celsius, é 327 graus Celsius. 2 vezes mais quente que 27 graus Celsius é 327 graus Celsius. Exemplos de sistemas que fazem medição do tipo de razão são qualquer sistema que apresenta o resultado em razões absolutas. Quando a gente vai para a complexidade em termos de restrições, esses sistemas devem implementar funções linearmente crescentes passando pela origem. Aqui eu tenho um exemplo de uma função linearmente crescente passando pela origem, ou seja, uma função linear. Como contra-exemplo, vou mostrar aqui uma função que serve para o tipo de medição intervalar, uma função apenas linearmente crescente que não passa pela origem, não serve para medição de razão. Nesse exemplo aqui, eu tenho que x2 é aproximadamente 2 vezes x1. Mas meu sistema está me dando um resultado alterado, em que y2 não é mais 2 vezes y1. Ou seja, o sistema está alterando a informação de razão. A única forma para isso não acontecer é que ele implemente uma função linearmente crescente passando pela origem. Vamos então ao último tipo de medição, quinto e último tipo, que é o cardinal. Esse tipo de medição vai incluir informação sobre os tipos de medições anteriores e vai trazer informação quantitativa representada em um sistema de unidades. O resultado, matematicamente falando, vai ser x é igual a mu, que m a gente já sabe que é um número real, e u vai ser exatamente uma unidade num sistema padrão de unidades. Exemplos de resultado desse tipo de medição que podemos citar são 10 km. 10 seria o m, quilômetro, a unidade. 5 ampere. 5 é o m, ampere é a unidade. 0,3 metros por segundo. 0,3 é o m, metro por segundo é a unidade. E sistemas que realizam esse tipo de medição são quaisquer sistemas que apresentam o resultado usando um sistema de unidades padrão. Por exemplo, o Sistema Internacional, SI. A complexidade de implementação desse sistema vai se traduzir através da restrição, que para esse caso exige que seja implementada uma função identidade. Claro que idealmente, o resultado da medição tem que ser igual ao próprio objeto de medição. E o exemplo de função identidade mostrado aqui é uma reta crescente que passa pela origem com um ângulo de 45 graus, ou coeficiente angular de 1. Como contra-exemplo, a gente pode ver que uma função linearmente crescente que passa pela origem, mas não tem um ângulo de 45 graus, vai mostrar um resultado errado. Por exemplo, um objeto que tenha uma dimensão de 1 metro
Aqui, o resultado ficou sendo mostrado como 0,6 metros. Os tipos de medição são resumidos nesse quadro aqui. O mais simples, que traz menos informação, é o nominal, vai trazer informação de nome ou classe. O resultado, matematicamente, x1 igual a x2 ou x1 diferente de x2. E a restrição de implementação são funções bijetoras. Segundo tipo ordinal, vai trazer informação de ordem. O resultado, matematicamente, vai ser x1 maior ou igual ou menor que x2. E a restrição é a implementação usando funções monotonicamente crescentes. Terceiro tipo de intervalo vai me trazer informação da razão de intervalos. O resultado vai ser intervalo maior ou igual ou menor que um número real vezes o segundo intervalo. E a restrição de implementação são funções linearmente crescentes do tipo y igual a x mais b com a maior que zero. O quarto tipo de razão vai trazer a informação de razão absoluta de grandezas. O resultado expresso matematicamente x1 maior ou igual ou menor que m vezes x2, m é real. E a restrição de implementação, funções linearmente crescentes passando pela origem, ou seja, y igual a ax com a maior que zero. E o último tipo de medição cardinal, vai me trazer informação quantitativa numérica, um resultado expresso da forma x igual a m vezes u, que u é uma unidade num sistema de unidades padrão. E a restrição de implementação é a função identidade, ou seja, o resultado y tem que ser igual a x. Uma questão hipotética aqui, apenas para fixar mais esses conceitos, é: considerando apenas um diodo em que a corrente representa o resultado da medição, com a equação de corrente por tensão dada por y igual a is vezes exponencial de Vd sobre nVt menos 1, qual tipo de medição seria possível para Vd maior que zero? O gráfico dessa equação é representado aqui. Então, quando eu digo Vd maior que zero, eu estou considerando essa região aqui. Que tipo de medição seria possível fazer olhando apenas para essa função? Essa questão fica em aberto para vocês pensarem. Chegamos ao final dessa aula e vamos fazer um sumário, um resumo do que foi visto. A medição, a gente sabe que ela é essencial para monitoração, controle e validação no contexto de ciência e tecnologia. E existem 5 tipos de medição: nominal, ordinal, intervalar, racional e cardinal, que elas variam do mais simples com menos informação, nominal, até o mais complexo com mais informação, o cardinal. É importante saber esses tipos de medição porque eles vão ter um impacto direto na complexidade de realização do sistema de medição. Ou seja, em princípio, é mais simples realizar um sistema de medição nominal do que realizar um sistema de medição cardinal. Vejo vocês na próxima aula.